Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando mais um programa Cidade na Rede. Obrigado sempre pela sua audiência, pelo seu carinho. Aqui com temas dos mais diversos, grandes convidados. Nesta semana vamos falar sobre jornalismo, aquele hard news, e jornalismo bem feito. Para isso, eu trouxe um grande amigo, olha, um bom zagueiro também nas horas vagas, viu? Acho que o tempo e as coberturas não estão nem deixando ele jogar tanta bola como ele gostaria, até porque ele tem emprestado seu talento nesses últimos dias, nesses últimos meses e anos, a cobertura diária na TV Bandeirantes, a qual a gente agradece também a sua participação aqui no nosso programa Cidade na Rede. Estou falando do Lucas Martins. Tudo bom, Lucas? Que bom tê-lo aqui para a gente bater esse papo bacana, falar de jornalismo, falar das coisas que a gente acompanha no dia a dia. Obrigado. Pô, que legal, Luciano. Prazer te rever. É um prazer estar conversando aqui com o pessoal que acompanha a Cidade na Rede. Falar sobre jornalismo, falar sobre um pouquinho sobre a minha carreira. E futebol faz tempo que eu não jogo, viu, rapaz? Mudei de esporte, agora sou corredor. Corredor é o trail running, né? Que é a corrida de trilha, corrida de montanha. Faz tempo que não bato uma bolinha, viu, cara? E o Luciano, bom goleiro, viu? Aí você vê que ali o sistema defensivo estava entrosado. Ô, Lucas, conta um pouquinho da sua história, como que você entrou nessa maluquice chamada jornalismo, que a gente bebe dessa água e não consegue sair, se apaixona. Cara, eu costumo dizer que se os meus planos tivessem dado certo, eu não estava onde eu estou, jamais. Porque eu queria ser jogador de futebol. Eu cheguei a assinar contrato profissional, não profissionalizei, não atuei como profissional, mas natural, quem está ligado no esporte acaba indo para a educação física, era natural, fiz inscrição na faculdade de educação física, prestei vestibular, passei, mas prestei também jornalismo, por acaso. Tinha uma namorada jornalista e ali, na hora, acabei optando pelo jornalismo, não sabia nem o que era direito. Bom, então o primeiro acidente foi para jornalismo. Aí é lógico que o caminho seria o jornalismo esportivo. Aí começa nessa área, passei para jornalismo político, porque atuava no geral, e trabalhava em Campinas, na Band Campinas. Peguei um caso, a gente estava passando num bairro, de repente a gente ouviu disparos, tiros acontecendo, um cara invadiu uma casa, sequestrou uma família, uma mulher e 3 filhos, uma caixa de supermercado, a Dona Maria, e ela foi mantida refém durante 56 horas. Eu que estava passando por ali, fui o primeiro repórter, fiquei ao vivo 56 horas. O mosquitinho já tinha picado na veia. Aí o Datena falou o seguinte, eu quero aquele moleque de Campinas. Eu quero aquele moleque de Campinas, e ali eu me tornei repórter policial. Isso em 2008, lá se vão 16 para 17 anos. Legal, desde então, nessa cobertura diária, que é muito legal, há uma exposição, mas também é muito desgastante, né, Lucas? Cara, você já enfrentou... É cansativo, a gente lida com muita coisa pesada, então no nosso dia a dia eu costumo não contar em casa qual foi a minha pauta do dia, o que eu fiz naquele dia. Justamente porque você lida com morte de pessoas, você lida com sequestro de pessoas, você lida com medo intenso que as pessoas têm de sair na rua, numa cidade como São Paulo. Às vezes na redação a gente faz avaliações do caso mais importante. Você tem muitos casos policiais, muitos casos de violência, e você tem que escolher qual caso de violência que vai entrar no jornal, qual caso policial que vai entrar no jornal. E eu sempre defendo o seguinte, que o latrocínio, quando o bandido que está indo para roubar e acaba tirando a vida, é o crime que mais conversa, mais fala com as pessoas no dia a dia. Porque quando a gente fala sobre crime organizado, quando a gente fala sobre assalto a banco, a impressão é que está distante da gente. Agora, aquele ladrão que pegou uma arma, colocou na cintura, saiu de bicicleta, saiu de moto, para roubar e te surpreende na porta da sua casa quando você entra, quando você sai, esse afeta diretamente a minha vida, a sua vida, quem está assistindo a gente. Então, no momento que alguém recomenda, olha, não fica parado na porta de casa que é perigoso, por causa desse cara que está com uma arma na cintura roubando, então é o tipo de violência que afeta a sensação de segurança de qualquer um. Um fator que você citou, né, de levar para casa, eu falo muito isso aqui, porque a gente no dia a dia do jornalismo, a gente vai convivendo com uma série de ações, você chega para trabalhar e você não sabe o que vai acontecer.
você não sabe para onde você vai. Lógico que existem alguns dias, você já tem uma pauta programada, mas a grande maioria, mesmo essa pauta programada, ela pode ser mudada de acordo de algo que aconteceu. Essa coisa de tirar para não levar para filhos, para esposa, para pai, mãe, enfim, é um exercício diário isso, né? Até para nossa vida também, porque senão você começa a levar e aí você gera depressão, você gera pânico, gera uma série de coisas. Eu sou um cara chorão. Isso na minha vida. Eu choro assistindo filme, choro assistindo novela. Eu sou um cara chorão, principalmente quando envolve criança. Eu choro quando eu me emociono positivamente, de alegria. Eu choro quando fico triste. Então, eu já chorei muitas vezes em pautas. Não poucas vezes, não tenho vergonha. No começo eu queria esconder isso. Eu me envergonhava, disse, pô, baita no marmanjão, fazendo reportagem policial e chorar. E depois eu acabei entendendo que faz parte da minha personalidade, faz parte da minha essência e não vou perder isso. Então eu tento não levar para casa e acredito que ao longo da minha carreira eu consegui criar um mecanismo de defesa, porque às vezes eu chego em casa num dia normal, que nada de espetacular aconteceu, chego em casa 9 da noite mais ou menos. Se às 10 da noite você me perguntar qual foi a pauta do dia, eu vou ter que pensar um pouco para conseguir lembrar. Então, talvez seja um mecanismo de defesa que eu criei. Você falava da inconstância. Tem uma história, era dia 25 de janeiro de 2017. Acredito que sim, não, 19 talvez. É possível consultar depois a tragédia de Brumadinho. Eu cheguei na redação, mais ou menos 11h30, meio-dia. Cheguei na redação e a gente estava conversando sobre o que faria naquele dia. Eu tinha marcado de ir ao cinema com a minha esposa naquela noite. E ela trabalha ali na Berrine para a gente se encontrar no shopping, para ir ao cinema. Enquanto a gente conversava, começa a chegar vídeo de um estouro de barragem. Só que a gente sabe que essas coisas às vezes chegam, é antigo, não é verdade. E precisava tomar uma decisão. Então, para ajudar, às vezes ela... Aí a gente tinha uma única confirmação. Olha, estourou uma barragem perto de Belo Horizonte. Mas não sabia a dimensão. E eu falei, na época, o editor-chefe era o Simão Schulz, eu falei, cara, estourou uma barragem. Era algum tempo depois de Mariana. Falei, a gente tem que ir para lá. Mesmo que tenha morrido uma única pessoa, é algo relevante. E começa aquela mobilização, sai correndo. Eu lembro que eu peguei um voo da Avianca, que depois faliu, e a Avianca já não estava mais bem das pernas. O voo foi cancelado, aquela briga. A gente pagou uma pessoa para pegar o lugar dela num voo da Latam. Chegar na fila, amigão, você está embarcando para lá, eu preciso embarcar nesse voo agora. Ele, não, eu tenho que encontrar minha família. Amigão, a gente te paga, não lembro o valor na época, para conseguir embarcar naquele voo. E a gente embarcou à noite, eu cheguei em Brumadinho, e foi aquela tragédia daquele tamanho que a gente viu. Eu esqueci de desmarcar com a minha esposa. Minha esposa foi para o shopping, ficou me esperando no shopping para ir ao cinema. E eu estava no voo, aquela coisa de chega, não chega, eu não conseguia falar com ela. E ela ficando preocupada, e à noite ela falou, Lucas, eu estou desesperada tentando falar com você. Eu falei, Mariana, eu estou em Brumadinho. Ela, Brumadinho, onde é Brumadinho? Eu falei, em Minas Gerais, uma cobertura assim, assada, ela não tinha acompanhado a televisão. E essas coisas acontecem. Aliás, eu queria entrar nesse tema Brumadinho, porque a sua cobertura, a cobertura da TV Bandeirantes, ela foi muito humanizada, talvez seja uma das características da emissora, né? Principalmente através dessa nova linha, né? Que foi feita através do seu trabalho. O Rodrigo também, eu gosto muito do trabalho dele, é um grande amigo também, eu tenho um carinho dessa coisa de conversar com pessoas, né? De humanizar matérias. O que você viu, cara? Que isso influenciou? Porque eu lembro que você, a sua áurea, quando a gente acompanhava as matérias, era nítido o desgaste do dia a dia, o desgaste do que estava acontecendo, de ver aquele sofrimento, porque não é mais, chega uma hora, não é mais jornalismo somente, né? Você está relatando também histórias muito mais sérias. Né? Lá em Brumadinho eu chorei algumas vezes, não foram poucas, de algumas histórias que a gente se deparou. Eu costumo dizer, quando eu sou enviado para fazer uma cobertura, seja uma grande tragédia como foi Brumadinho, seja agora
recentemente, em maio, os alagamentos, as inundações no Rio Grande do Sul, que eu vou para contar histórias humanas. O número de mortes, a atualização do número de mortes, a atualização da área. Você coloca outro repórter para ouvir a autoridade e esse repórter vai dar esses números. Isso vai chegar para todo mundo, independente. Eu vou contar histórias humanas. Então, se a gente vai falar sobre pessoas que foram soterradas na lama, é na lama que eu vou estar. Então, já em Brumadinho, eu já tinha, depois de muito tempo, a gente sabe que você constrói algumas coisas na empresa que você trabalha. E quando chegou Brumadinho, eu já havia construído isso. Eu falo, olha, esse é o meu trabalho, é isso que eu vou fazer. E lá fiquei algumas vezes, sempre tentando, porque qual era o grande objetivo? As pessoas têm pouca ideia do que é uma barragem, de como essa barragem é, como é essa estrutura, como assim as pessoas estavam embaixo da barragem, e era preciso... Como dominou uma cidade inteira, né? Cara, é uma coisa louca, e a gente ia se surpreendendo, conforme a gente ia se aproximando do chamado ponto zero, de onde rompeu a barragem, para entender o que era aquilo. O grande objetivo é você explicar isso para quem está em casa. E, nesse trabalho, eu fui o único repórter que conseguiu chegar na ombreira da barragem. Eu lembro quando o Datena, na ocasião, era nosso apresentador, ele me chamou e ele sempre falava, Márcio Campos, qual a sua distância do ponto zero? Kelly Dias, qual a sua distância do ponto zero? E nesse dia ele perguntou, geralmente 500 metros, 600 metros, 700 metros. Lucas Martins, qual a sua distância do ponto zero? Eu falei, 0. Ele falou, não, a distância do ponto zero. Eu falei, 0, Datena. Foi aqui que rompeu a barragem. E ele teve uma reação espontânea e falou assim, Lucas, sai daí. E a gente recuou um pouco e conseguiu mostrar, de fato, o ponto onde rompeu. E ali foi possível. Eu lembro que nesse dia o Boechat me ligou e falou assim, até agora eu não tinha entendido o que era a tal da barragem. Como assim os rejeitos ficam? É um poço? É uma parede? O que é a tal da barragem? Uhum. E ali a gente conseguiu explicar. E até o Boechat, um dia, foi pouco antes dele morrer. Poucos dias, talvez. Eu voltei de Brumadinho e uma semana depois ele morreu. Eu lembro, num dia eu ia abrir o Jornal da Band no link e ligou a Nana Matos, a produtora direta dele, ela me ligou e falou, você vai abrir o Jornal da Band, começou a me dar as orientações, aí o Boechat pegou no telefone. Fala, Lucas, beleza? Eu quero que se exploda, para não dizer outra coisa, o que o bombeiro tem para falar, o que o governador tem para falar. Eu quero você, porque ela tinha me dito que a pergunta seria, qual é a expectativa para retirar todos esses corpos aí? Vão sair todos os corpos? Ele falou, eu quero saber de você. Quero que você diga o que as pessoas sentem. Eu quero o clima humano. Você tá vendo, você pode até passar informação de bombeiro, mas eu quero o sentimento do bombeiro que está lá no meio da lama. Se exploda o general, o coronel que está no a quartel. nota oficial. E ali eu fiz uma entrada com ele, a gente ficou conversando na abertura do Jornal da Band, no principal jornal da casa, a gente ficou conversando cerca de 10 minutos na abertura do jornal. E uma coisa impensável nos principais jornais, nesse estilo de jornal, que é um jornal espelhado. O que é o jornal espelhado? Uma notícia entra encadeada na outra, com tempo marcadinho. E você fazer um bate-papo de 10 minutos na abertura do jornal seria impensável, e foi algo que o Boechat fez naquele dia, justamente trazendo esse sentimento humano. Tem sido uma marca muito mais rotineira, assim, acho que no jornalismo, que na Band, efetivamente, a gente tem acompanhado, é muito legal. E um ponto que eu queria que você falasse, porque é muito importante, a gente dentro do jornalismo, pouco se fala sobre isso, é a relação também com a área técnica. Porque para o repórter aparecer, para o Lucas Martins aparecer em Brumadinho, você precisa ter uma pessoa ali conectada, com câmera, com a mesma vontade, como a gente diz, né, com o mesmo sangue no olho, porque não adianta ter um repórter falando, cara, vamos lá no ponto zero, se o câmera ficar assim, não, lá não vai dar, lá é impossível chegar, lá eu não tenho como. Você precisa ter essa cumplicidade,
precisa ter o cara preocupado ali se vai entrar o Teradec, vai entrar o sinal, vai abrir, você vai conseguir entrar o link junto com a emissora, porque senão tudo fica muito vago. Essa relação câmera-repórter, fala um pouquinho sobre isso, porque é importante. Cara, lá na Liga do Repórter repórter cinematográfico, ou cinegrafista. Em Brumadinho, por exemplo, era o Dario Costenaro, ao longo de boa parte da minha carreira, o Carlos Alberto Correia. E hoje a gente não tem mais um cinegrafista fixo mesmo. O Marcelo Cleiton, hoje ele não trabalha comigo na Bandeirantes, ele não é o cinegrafista, mas ele montou o podcast junto comigo, foi a ideia, inclusive, dele, para daqui para de lá. Sem o repórter cinematográfico, e quando o assistente, infelizmente, é uma figura em extinção na TV. No mundo até já está muito mais avançado. Tem muitos lugares que o repórter trabalha sozinho, com o celular. Hoje no Brasil são poucas emissoras que têm auxiliar, que têm o assistente, e esse assistente tem poucas equipes. Mas sem essa parceria com o cinegrafista, você não vai longe. Para chegar no ponto zero da barragem, foi uma trilha de 4 horas. Eu sou um cara muito bem preparado fisicamente, sou atleta amador, então para mim é relativamente tranquilo. E para o cara que não está acostumado, e a gente foi revezando para carregar a câmera, eu fiz muitos bastidores, postei até, gerou uma repercussão muito grande, os bastidores que eu postei nas redes sociais, com a gente pisando na lama e ficando atolado, muitas e muitas vezes ficamos atolados. Só se tiver essa parceria, se você chamar o cara e o cara falar, não sei se vai dar, aí já era. Já tira, né, toda a sua motivação. Já era. E assim, você vai ter que ficar arrastando o cara, convencendo o cara. Então tem que estar toda a equipe sangue no olho. Pô, vambora, que vamos fazer dar certo. Não sei se vai dar, mas a gente faz dar. Sim, essa integração é fundamental. Eu sempre comento isso, técnicos aí trabalhando muitas vezes cobertura fora do país, onde você não tem aquele respaldo todo de redação, se der um problema, manda alguém aqui. Cara, você precisa ter o cinegrafista ali antenado, isso é uma coisa que... E é legal porque muitas vezes o pessoal fala, mas o repórter é estrela. Cara, o repórter estrela, ele não sobrevive, né, cara? Você precisa ter essa cumplicidade junto com toda a equipe de trabalho. Sabe uma coisa que o pessoal comenta bastante e me agradece, eu falo assim, cara, é só o reconhecimento do trabalho. Eu faço questão sempre que eu entro ao vivo, o plano sequência gravado. Plano sequência é quando o repórter sai falando sem um texto. Uhum. Eu sempre falo, tem que dar o crédito, Dario Costenaro, mostra aqui para mim, por favor, porque chamando o Dario, você está dando o crédito dele. Dario Costenaro, mostra aqui com a ajuda do Vanderlei Nogueira, que é o assistente, determinada. Porque às vezes entra lá o nomezinho no pé, isso passa batido para o grande público. Às vezes você fala o nome de um cinegrafista, de um assistente, e na mesma hora o pai liga, a esposa liga, olha, escutei o Lucas falar teu nome agora. Isso é gratificante, porque não é um favor, é o trabalho do cara. Lógico. Vamos para um rápido intervalo, o papo está muito bom e daqui a pouco eu volto com mais Lucas Martins aqui no programa Cidade na Rede. Rapidinho. Legal, voltando ao programa Cidade na Rede, hoje falando de jornalismo com o Lucas Martins, da TV Bandeirantes, hoje nos brindando com as suas histórias, com a sua carreira. Lucas, a gente falou sobre Brumadinho no primeiro bloco, né, sobre o início da sua carreira, mas dentro da TV você tem feito muito trabalho também ligado a crime organizado, polícia civil, militar. O quanto que isso também influencia? Já tocou seu telefone de madrugada, aqueles caras assim, olha, você está indo longe demais, aí você, cara, mas é meu trabalho. O quanto, quando eu converso com o pessoal, principalmente humoristas, né, a gente brinca o seguinte, aquela frase, qual é o limite do humor? Aí eles, não, é uma questão de
ser bloqueado na internet, né? Ser cancelado, como o povo gosta de dizer. Agora, no seu caso, esse cancelamento é bem complicado, né? Cara, recentemente, fui chamado na televisão, o Lucas, que é especialista em crime organizado, falei, pô, é isso demais, não sou, não. Não quero sentir isso aí. São muitos anos fazendo reportagens e você vai entendendo o funcionamento dessa máquina. As pessoas costumam ter a ideia de uma empresa muito... Porque na sua empresa você tem um cargo, aí você pode ser promovido de cargo. E ali no crime organizado não é bem assim. As coisas... Então, o cara é do PCC ou não é do PCC? Ele atua com o PCC, ele compra do PCC, ele vende para o PCC, ele faz a logística do PCC, mas ele não é batizado. Ele não tem um cargo de disciplina, disso, daquilo. E esse conhecimento que você vai conseguindo ao longo dos anos com reportagens, acompanhando... esses dias a gente ficou brincando lá na redação porque eu tinha lá alguns inquéritos policiais, alguns processos de operações policiais, 1000 e tantas páginas, 900 e tantas páginas, e tem que ler tudo aquilo. Você lê conversas entre eles, você vai entendendo o funcionamento dessa coisa. Vou te falar que eu nunca recebi uma ameaça e não acredito que vá acontecer, porque eles sabem que cada um está na sua. Aquele papo de repórter que vai se infiltrar. Fala assim, um vagabundo, não sei o que. Você fala, olha, o fato. E a gente conta a investigação. A gente consegue acesso a detalhes sigilosos, porque afinal são anos fazendo isso. Mas a gente conta uma investigação que foi feita pela polícia, pelo Ministério Público. A gente cruza informações de investigação para chegar a conclusões que eventualmente a polícia e o Ministério Público não chegaram, porque você tem uma investigação aqui, nem sempre é o cruzamento desses dados. E a gente faz isso, a gente aprendeu que fazendo isso a gente consegue desvendar algumas coisas, e às vezes a polícia liga, pô, de onde você tirou isso? Da investigação tal. Como assim? Me manda, por favor. Policial, Ministério Público. Então a gente aprende a fazer isso, mas a gente não vai investigar, não tem essa de repórter infiltrado no crime, não existe isso, porque isso sim é perigoso. Isso sim é perigoso. Você já teve colocar... Eu tive que fazer uma matéria, uma época trabalhando para outra emissora na Rede TV, e aí me deram um colete à prova de bala. Tá fazendo uma matéria. Eu lembro que, cara, quando eu vesti aquilo me deixou super preocupado. Falei, caramba, mas será que é isso mesmo? Como é que foi, assim, para você, a primeira vez de lidar com essas situações, assim, de estar num ambiente e aí, de repente, vir um policial, enfim, até a própria operação ali, dizendo, olha, daqui para frente tem que tomar certos cuidados. E você falou, não, mas eu só estou fazendo minha matéria. Mas o que a gente tenta fazer é o seguinte, e eu sou um cara... Por ser mais antigo, eu acabo sugerindo procedimentos que acabam sendo adotados, porque eu faço isso há muitos anos. Então, na maioria das vezes, se há risco de fato de um tiroteio, a gente não vai. Quando você julga que há o risco de tiros, você não vai. Mas quando você julga que não há risco de tiro e você entra mesmo assim numa operação policial, você nunca sabe. A maioria das vezes, quando acontece, não é esperado. Porque quando acontece, a gente não vai, a polícia já entra mais preparada. Então, normalmente, quando há risco de fato, não tem o tiroteio. O tiroteio acontece de surpresa. O tiroteio é um bandido mané que acordou tarde, não ficou sabendo que tinha operação lá. Né? O bandido que é, teoricamente, mais organizado, ele não vai atirar contra a polícia. Exatamente. Geralmente é o mané que foi surpreendido. Ih, caramba, tem polícia aqui. Ele, no susto, ele dá tiro. Isso eu já tive muitas e muitas vezes em situações como essa. Então a gente tem que usar colete em qualquer ação policial que a gente esteja participando, mesmo que a gente julgue que não há risco. Uma vez que a gente foi fazer um mandado de busca e apreensão, era uma operação de lavagem de dinheiro, impostos, e a gente estava indo na casa de um empresário em Barueri. Era fora dos condomínios, era a casa do empresário. Em teoria, um cara com grana não vai ter tiro.
mas a gente estava de colete porque é regra. O assistente estava sem colete, porque não quis colocar. Coloca. Não, coloca. Ah, não precisa, Isso não já vai é acontecer isso, né? nada. Aqui na Band a gente está atuando, mas numa área nobre. Ah, não, aqui não vai ter tiro. Quem é que vai atirar? E eu sempre estou de colete, porque eu vou aparecer na televisão. Se você aparece na televisão numa operação policial, numa ação policial sem colete, vai ter reação do sindicato, dos colegas, tem que estar de colete. E a gente entrou, o empresário achou que fosse bandido entrando na casa dele. Ele sapecou tiro. E a polícia revidou. Até se entender, o cara falou, não, enfim, aí desenrolar da situação, mas ninguém ficou ferido, mas poderia ter ficado. Então, quando você acha que não tem risco, aí que mora o perigo. Ô, Lucas, hoje, com a chegada da internet, com os influenciadores, com a facilidade que todo mundo, com o telefone na mão, é um veículo de comunicação. Se o veículo é grande, se o veículo é pequeno, mas todo mundo tem um veículo. A rede social é um veículo de comunicação. O quanto que você acha perigoso, principalmente quando algumas pessoas, e a gente tem visto muito, infelizmente, acham que podem começar a gerar conteúdo, principalmente nessa linha policial, através somente do seu celular, sem o colete, sem o conhecimento técnico, sem o conhecimento ético, sem o conhecimento de leis, não só para o jornalismo, mas até para a vida dessas pessoas. A democratização da comunicação através da internet é extremamente positiva, mas traz questões que precisam ser debatidas. Até quando se fala em regulamentação da internet, aí vem aqueles caras que falam, estão censurando. Você é jornalista há quantos anos, Luciano? 25. Eu estou há 20 nessa área. A gente sempre, desde que saiu da faculdade, você sabe, você é responsável por tudo que você fala. E a empresa na qual que te cedeu o microfone é responsável junto contigo. Então, tem alguma coisa que você não pode falar? Alguém me proíbe de falar alguma coisa? Não, mas eu sou responsável por tudo. Até quando se discute, o cara é ladrão. Ele não é ladrão até que ele for condenado. Então, político, as pessoas têm a sensação de que pode chamar qualquer político de ladrão. Eu posso chamá-lo de ladrão até que ele seja condenado por 157, por desvio de dinheiro, por crimes que no nosso Código Penal classifiquem lá o cara como ladrão. Fora isso, eu não posso. Eu posso falar na mesa de boteco. Então o cara, eu não posso falar, na mesa de boteco você pode. Se você vai para um meio de comunicação falar, você é responsável por isso. Seja na televisão, seja na internet. Que não é uma terra de ninguém. Exatamente. Ao contrário do que muita então, gente as acha. pessoas têm só isso. Dividir o que é opinião. Você imputar um crime a alguém não é opinião. É informação, e uma informação, se não há condenação, errada. Pode chamar o cara de suspeito, ele é acusado disso. Você tem uma série de regras que a gente, como jornalista, a gente aprende. E a gente lida com isso. Isso não é censura. Isso é respeito às leis e respeito. Você acaba com a vida de uma pessoa. Eu lembro, há um tempo atrás, no Rio de Janeiro, teve uma história de um garoto que foi, ainda motivado com aquela coisa de filme e tudo, ele entrou numa comunidade e começou a filmar ações. De repente ele criou um canal e postou na internet. Teve uma represália e tal, e aí chegou a sofrer um ataque. E aí o pessoal disse que era um problema do crime organizado contra o jornalismo. Eu lembro que eu discordei na época, e até eu não gosto muito de entrar naqueles debates de redes sociais, porque você acaba mais se desgastando e não vai chegar a denominador comum nenhum. Mas eu disse, não é nada contra o jornalismo. Eu não sou defensor de crime organizado, muito pelo contrário. Mas eu falei, o que estava acontecendo ali não era jornalismo. Porque o jornalismo não seria tão irresponsável da forma como a coisa foi conduzida. Então, há também essa exposição nossa, né? Porque aí se colocam também, a sociedade principalmente,
acaba colocando no mesmo balaio o que entra através de redes sociais, naquilo que é produzido, naquilo que é discutido dentro de uma redação, antes que você pegue o carro para sair de dentro da redação, há todo um planejamento. E hoje em dia é meio que tratado de uma forma em conjunto. Né? Recentemente, eu lembro da morte da Marília Mendonça. Circulou um vídeo, muito amplamente, um vídeo da queda do avião da Marília Mendonça. Isso na internet propagou de uma maneira, todo mundo dava como certo. Aquele é o vídeo do avião da Marília Mendonça caindo. Alguns colegas jornalistas, algumas emissoras, deram o vídeo no ar. E lá na Band, é normal na redação falar, mas a Record está dando, a Globo está dando, temos que dar. Enquanto não for confirmado, não vamos dar. Isso na Band a gente tem... Todas as emissoras têm suas questões, tá? Mas eu tenho um orgulho muito grande. A Band, se não tem certeza, não dá. Não era coisíssima nenhuma, não existe um vídeo da queda do avião da Marília Mendonça. E um monte de gente deu. E nas redes sociais, até hoje, circula como se fosse o avião da Marília Mendonça. É uma verdade, porque a mentira falada várias vezes. Né? Outro dia chegou para mim uma foto, um texto, né, aquelas fotos que eles fazem, de um Uber, um motorista de Uber, de aplicativo, que estaria abusando de passageiras assim assado. Aí ele chegou primeiro como se fosse aqui em São Paulo. O rosto desse cara. E aí chegou um monte de gente me cobrando. Por que vocês não vão dar? Não é assim que as coisas funcionam. A gente não pode estampar, fonte não pode ser a tia do Zap, né? E aí começa a circular que que é um cara de Feira de Santana. Aí circula em Goiás como um cara de Goiás. Agora, seja lá de onde ele for, imagina só a vida desse cara depois disso. O caso daquela senhora no Guarujá que foi espancada, exatamente, morreu, e depois, é perigoso. Se pede desculpa. Hoje nós temos uma política de, enquanto não tiver a prisão preventiva do cara, ou seja, a prisão preventiva é aquela que ele fica na cadeia até o julgamento, significa que já existem indícios concretos de que ele seja o responsável por aquele crime. A gente não mostra. Por que vocês estão escondendo? O cara roubou aí na frente de todo mundo, está sendo preso, vocês não vão mostrar a cara dele? Não, não vamos. Eu prefiro esconder um criminoso 15 vezes do que mostrar um inocente uma única vez. Pode acontecer. Lucas, a gente está chegando no final do programa, mas é inevitável que eu tenho que fazer uma pergunta. Como jornalista, apaixonado, sei que você também ama essa profissão. Tem alguma notícia que você não deu, que você gostaria muito ainda de poder dar essa notícia? Uma utopia, algo que... Olha, cara, a gente lida com jornalismo social. Recentemente eu estive apresentando Bora Brasil. Coisas mais leves, desde a florada de peixe da Zília até a safra de uva para novos viúvas. Então, a repercussão é grande. Eu costumo dizer que o nosso trabalho ele só faz sentido se ele mudar a vida das pessoas. Eu digo sempre, toda vez que eu vou em universidade palestrar ou que eu sou entrevistado, que no momento que eu saí da faculdade de jornalismo, eu era um ser ingênuo que achava que com o jornalismo eu ia mudar o mundo. Aí a gente se decepciona achando que a gente não tem capacidade de mudar o mundo. Até a hora que me caiu a ficha, numa reportagem que eu fiz, que fui em Campinas, eu estava na Band de Campinas e foi possível, era Dona Maria, por acaso, que é uma referência que a gente sempre fala, que a gente faz jornalismo para Dona Maria, para o São João, por serem nomes comuns, para a gente falar que a gente faz para a população. E era a Dona Maria. Ela estava com um buraco na porta da casa dela, que ela não conseguia sair de carro, já fazia 3 meses. E a gente fez reportagem, eu pentelei o prefeito na época, Hélio de Oliveira Santos, eu pentelei, eu liguei para a assessora, eu enchi os caras. Até a hora que foram ir lá e fecharam um buraco na porta da Dona Maria. E ela me disse assim, nossa, você mudou minha vida. E aquilo caiu como um tuim na minha cabeça. Poxa, eu mudo o mundo sim.
A gente tem que fazer com que o jornalismo mude o mundo, todos os dias, pequenos mundos. O mundo da Dona Maria, do seu João, do Luciano. Uma contribuição pequena. Exatamente. Então, o nosso trabalho tem que surtir efeito, seja tapar o buraco na porta da casa da Dona Maria, seja colocar na cadeia, ajudar de alguma forma a polícia a colocar na cadeia o assassino do filho do seu João, ou ensinar as pessoas a não caírem em golpes, ou ensinar as pessoas de que forma a sociedade está para que elas façam boas escolhas nas eleições. Então, o jornalismo tem que mudar o mundo. Um pouquinho todos os dias. Eu acho que o grande objetivo da minha carreira é conseguir mudar pequenos mundos. Eu não tenho mais uma ambição de mudar o mundo inteiro de uma única vez, mas que eu possa mudar pequenos mundos. Cada um todos fazendo os sua dias. parte. Né? Cada um isso. fazendo sua parte. Lucas, obrigado mesmo. Obrigado, valeu demais esse bate-papo. Por favor, deixe suas redes sociais. Um abraço a todo mundo. Mais uma vez agradecendo a TV Bandeirantes e desejando muito sucesso aí na sua carreira. Portas sempre abertas aqui também para você. Pô, que legal. Quem quiser me encontrar, @LucasMartinsRepórter no Instagram e no TikTok. Fala um pouquinho dos bastidores do nosso trabalho, fala um pouquinho do meu esporte, que é a corrida de montanha, a corrida de trilha, que eu amo muito. Então vai ter muito vídeo lá da gente passeando no meio das trilhas, das montanhas pelo Brasil. E tem o @Padaqui, Padilá Podcast no YouTube, tem também no Instagram o perfil e no TikTok, mas no YouTube, nosso canal, lá o podcast, a gente fala sobre os assuntos mais variados, com certeza vale a pena dar uma olhadinha no conteúdo. Bacana. Sucesso para você. Valeu, muito obrigado, Valeu, viu? Foi um prazer muito grande. Valeu, Lucas. Lucas Martins, gostaram? Também gostei bastante. Mais um convidado, mais um personagem aqui no programa Cidade na Rede. Semana que vem a gente volta com muito mais para vocês. Valeu, galera. Valeu, Brasil.